Vamos direto para o Booking ou vamos com a Jussara primeiro? Alguém me orienta? Vamos direto com o nosso Booking. A gente vai receber aqui, hora de entrevista muito importante no 360, o presidente do PL, o Partido Liberal, um dos maiores partidos brasileiros, Valdemar da Costa Neto. Presidente, muito prazer, um prazer receber o senhor aqui no 360. O senhor ontem foi uma das vozes mais loquazes, aí, mais fortes nas críticas ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O senhor continua achando que falta uma reação mais institucional do Congresso Nacional ao Judiciário nos casos das investigações envolvendo os parlamentares? Não é só nesse caso. Não é só nesse caso. Nós já temos problemas desde a posse dos deputados, desde a eleição dos deputados, quando os deputados ficaram sem os seus telefones, sem as suas internets, sem as suas redes, depois de eleitos. Quer dizer, não cumprem a lei. Não cumprem a lei. Então, o que acontece? A reclamação é muito grande. Nós temos 3 poderes: Executivo, Legislativo e o Judiciário. O poder mais importante de todos é o poder legislativo. Poder legislativo que pode caçar um presidente, que pode caçar um ministro do Supremo. E nós somos humilhados diariamente, porque o presidente do Senado não toma uma providência. Ele não reage. Quando bloquear os telefones dos deputados após a eleição, ele já devia ter tomado uma providência. Nós vimos lá, o cidadão ia lá, quero ver meu processo para ver por que bloquearam. Não tem processo, não tem acesso. Eles não respeitam o Ministério Público, não respeitam a própria Justiça, STJ. E o que acontece? Eles ficaram, nunca nós tivemos uma reação do presidente do Congresso Nacional. Ele não reage. É incrível isso. Presidente, por que o senhor atribui que essa reação deveria vir apenas de Rodrigo Pacheco e não, por exemplo, de Arthur Lira, que é o presidente da Câmara? Porque o presidente do Congresso é o Rodrigo Pacheco. Simplesmente por isso. Ele não reage. Nós somos humilhados semanalmente. Toda semana é uma humilhação. Invade um apartamento do deputado como invadiram do Jordi. Isso é um absurdo. Eles têm imunidades, têm prerrogativas, têm votos, foram eleitos por milhares de votos. E nós que somos o poder mais importante, somos o poder que sempre estamos no fundo do poço, porque não temos um comando firme no Senado Federal. Mas, presidente, preciso pontuar aqui para o senhor, a imunidade parlamentar não é imunidade para cometer crimes. Se há uma suspeita, é preciso investigar. Sim, nós temos uma decisão, foi muito bem colocada ontem para o nosso líder, o Rogério Marinho, nós temos uma decisão do Supremo que só pode ser julgado crimes dentro do mandato. Crimes executados dentro do mandato. No caso do Ramagem, foi fora do mandato, então tinha que ir para a justiça comum. Não podia ser julgado como está sendo. Está sendo julgado assim porque é do PL. Está sendo julgado assim porque é nosso candidato do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Presidente, Jussara Soares tem uma pergunta para o senhor. Pois não. Oi, Jussara. Boa tarde, pois presidente. Presidente, o senhor tem feito duras críticas à atuação de Rodrigo Pacheco no comando ali do Senado e do Congresso. Diante dessa reclamação, o que como o PL vai se comportar nas eleições ali do Congresso no próximo ano? Tem eleição aí para substituir o comando da casa. A partir disso, isso vai ser um fator determinante? E só pontuando que na eleição de 2022, no começo, o PL, a oposição, não conseguiu ali emplacar um seu nome na disputa e acabou o Rodrigo Pacheco ficando no comando do Senado. Sim. E o Rodrigo Pacheco, que nós disputamos a eleição com ele, um ato democrático, não deixou o PL assumir nenhum cargo quando foi eleito. Ele não deixou nada para o PL, quer dizer, agiu mal. Quer dizer que ele tem aquele jeito educado, que os mineiros são elegantes mesmo, na sua maioria. E são instruídos, são os melhores deputados, são os mineiros. Mas acontece
que ele, quando nós tivermos agora a próxima eleição, nós vamos pôr para o candidato as nossas pretensões. Por exemplo, as urnas com comprovante de votação. Eu era até contra isso, hoje eu sou a favor, porque se você tem que ter um comprovante para poder checar uma urna. Então, veja bem, nós vamos colocar os nossos pleitos para poder apoiá-lo. Vamos negociar. Presidente, o presidente Pacheco ontem, na reação dele, dizia que era falta de organização da oposição, que a oposição não conseguiu se organizar, por exemplo, para aprovar na Câmara dos Deputados a PEC da limitação das decisões monocráticas do Supremo. Falta organização para a oposição? Não, não é verdade o que ele colocou. Ele mentiu. Por quê? Porque simplesmente nós não temos maioria. Nós somos minoria. Apesar de ser uma grande bancada de 100 deputados, nós somos minoria. Por isso que nós não conseguimos ganhar. Ele que apresente as pautas que ele quer apresentar para ele ver se nós vamos apoiar ou não. Lógico que vamos, desde que esteja de interesse do Legislativo. Jussara. Presidente, falando de fato agora sobre essa operação que aconteceu ontem mirando Alexandre Ramagem, qual vai ser o impacto disso nas eleições? Tem ali, a gente acabou de dizer aqui, que tem já gente falando num plano B para disputa no Rio de Janeiro. A gente não sabe ainda a extensão da investigação, né, que está em curso. Como que o senhor vai reagir? Como que esse jogo vai ser organizado daqui para frente? Olha, veja bem. Quem vai decidir isso é o presidente Bolsonaro. O Rio de Janeiro é o colégio eleitoral dele e é o domicílio eleitoral dele. Então, veja bem, eu acho que tudo isso que aconteceu com o Ramagem vai fazer o Ramagem crescer. Porque o povo carioca, o eleitor carioca é um eleitor esclarecido. E eles estão vendo a perseguição que é feita diária, semanalmente ao PL. Na semana passada foi nosso candidato, o Jordi, que é candidato a prefeito de Niterói. Então, quer dizer, isso pode ser que tenha um substituto? Não acredito. Vamos ver se o Ramagem realmente vai cair. Não acredito nisso. Acho que ele vai crescer. Agora, se tiver, quem vai decidir é o Bolsonaro. Quem vai escolher é o Bolsonaro. Presidente, e qual é a atribuição do Judiciário nessa perseguição, o que o senhor chama de perseguição política? O senhor me disse ontem que o ministro Alexandre de Moraes não respeitava o poder legislativo, é isso mesmo? Veja bem, só a decisão que ele teve de deixar o Bolsonaro inelegível, isso é um direito nosso falar. Deixou o Bolsonaro inelegível por quê? Porque ele falou que era contrário às urnas numa reunião com os embaixadores. Por causa disso, ele deixou o Bolsonaro inelegível. Mas não foi o ministro Alexandre, isso não tem como dar certo. Isso não é julgamento. Foi o plenário do TSE inteiro. A maioria dele, ele que nomeou. A maioria ele que nomeou do plenário. Ele que manda. Você não viu aquele caso nomeou, de é o presidente missão da dada, missão cumprida? Você viu missão dada, missão cumprida? O pessoal está todo com ele. O pessoal do Supremo estava com ele. Quer dizer, então, eu fiz um questionamento na eleição sobre as urnas. Ele tinha que me responder, porque ele é pago para isso. O presidente do TSE está lá para responder as nossas perguntas e para organizar a eleição. Ele simplesmente não respondeu e me deu uma multa de 23 milhões. Isso não deu... Quer dizer, eles têm uma estrutura lá monstruosa. E por que não me respondeu a pergunta que eu fiz? O questionamento que o partido fez. Eles estão lá para isso. Não respondem. Quer dizer, tem várias injustiças que foram feitas. E isso vai ser corrigido com o tempo, eu não tenho dúvida. Jussara. Presidente, queria trazer um pouquinho essa nossa entrevista para um outro lado. Recentemente ganhou ali uma proporção, foi divulgado esse estranhamento que o senhor teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro
superologia, que o senhor acabou fazendo ali ao presidente Lula. Como que está? E aí, nos bastidores, integrantes do PL dizem que o senhor ainda está numa fase ali de mutação para se tornar um presidente de partido da direita. Como que está a relação do senhor com o ex-presidente Bolsonaro? E só para complementar uma outra questão, como é que fica também a decisão em relação à Prefeitura de São Paulo? Pois não, Jussara, a relação com o Bolsonaro está perfeita. Eu tenho uma relação muito boa com ele. Ele até fez uma brincadeira comigo a semana passada, que a nossa relação é de marido e mulher, mas ele era o marido, que ele quer dizer que é a mulher que é dona da casa. E eu quero dizer para você que nós não tivemos problema nenhum. O que eu falei do Lula é que o Lula tinha prestígio, que é normal falar. Nós fizemos parte do governo Lula e eu não vou atacar o Lula de jeito nenhum, não faço isso. Nós tínhamos o vice-presidente do Lula e tínhamos o ministério e tudo mais. Eu acho que ele não pode ser comparado, que o prestígio que ele tem realmente não pode ser comparado com o regime e o carisma do Bolsonaro, porque isso eu acho que não tem no planeta um negócio desse tipo. Um camarada que saiu da eleição, acabou a eleição, chega num lugar a se anunciar, quando ele está chegando, explode, lota o aeroporto. Agora vamos lá, para a tua outra pergunta. O Nunes, nós estamos firmes com o Nunes, tem uma reunião segunda-feira, 8h30 da manhã com ele, vamos decidir outras questões. E nós temos tudo para ganhar a eleição em São Paulo e vamos ganhar a eleição em São Paulo porque nós estamos unidos e nós temos a maioria para ganhar a eleição em São Paulo. Presidente, deixa eu só emendar uma perguntinha sobre Ricardo Nunes. O senhor chegou até a apoiar, ou pelo menos achar uma boa ideia, que Marta Suplicy fosse a vice dele. Ela acabou indo lá ser vice do Boulos. Quem vai ser o vice de Ricardo Nunes? Raquel, deixa eu te falar. Eu não cheguei a apoiar ela para ser vice. Um repórter me perguntou o que eu achava da Marta. Eu falei que eu achava que a Marta tinha voto, que ela tinha voto na periferia, e realmente tem. E aí falaram que eu estava indicando ela para vice. Eu sabia que jamais seria vice, porque, como ela era de esquerda, eu sabia que ela não ia ser vice do Nunes, mas está tudo bem. Qual foi a tua outra pergunta? Quem vai ser o vice do Nunes? Olha, ele está estudando, são vários, tem o Tomé, tem muita gente que está na lista. Temos bons candidatos. Eu vou discutir esse assunto segunda-feira com o Nunes. Quero ver se a gente já sai com isso, com o assunto adiantado. Temos a proposta do Bolsonaro, que eu achei excelente. Quem é a proposta do Bolsonaro? É o Coronel Melo. Quem? O Coronel Melo. Coronel Melo, que era o comandante do SEASA, que pôs ordem no SEASA, que o SEASA é uma cidade. E o que o Coronel Melo fez lá não existe na história do SEASA. E ele pode fazer um grande trabalho, porque eu sei que o Nunes vai atacar essa área de segurança agora nesse novo governo dele. Por quê? A segurança em São Paulo não pode continuar como está. A Força Pública, a Polícia Militar, eles não conseguem, não tem gente para controlar tudo aquilo. São Paulo é muito grande. E nós temos um exemplo que nós tivemos na cidade de Camboriú, de Balneário de Camboriú, do policiamento municipal lá, que o Salles quer fazer, o Nunes quer fazer a mesma coisa, quer aumentar o policiamento em São Paulo para dar segurança para o povo de São Paulo que tem sofrido demais. O senhor disse, então, que pretende resolver isso em reunião com o Nunes na segunda. Já temos assunto na segunda-feira, Jussara. Jussara, tem pergunta? Tem pergunta, tem muita pergunta, né? Mas, presidente, a minha questão, já está muito claro que o PL está com o prefeito Ricardo Nunes no projeto da reeleição. Eu quero saber qual vai ser a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro, de fato, na campanha. Porque tem um incômodo, presidente, que Ricardo Nunes talvez não engaje tanto, não fale tanto com os bolsonaristas quanto o ex-presidente gostaria que falasse. Qual vai ser o papel, qual vai ser o tamanho da participação do ex-presidente? Olha, veja bem, eu acho que o Bolsonaro garante 30% dos votos em São Paulo. Garante. Ele transfere os votos. Nós já temos essa experiência. É vida ou morte. Se ele não tivesse esses 30%, o Nunes está morto. Ele precisa de ter o Bolsonaro. Isso vai ser uma questão de ajuste, que nós vamos nos ajustar com o tempo, se Deus quiser.
que nós precisamos estar organizados para ganhar essa eleição. Não é uma eleição fácil. O PT tem tradição em São Paulo. Agora, você veja bem, o Nunes fez uma boa administração, subiu muito a aprovação dele. Nós temos tudo para ganhar a eleição, desde que nós sigamos, que a gente se vá para frente todos unidos, juntos. E isso nós vamos resolver com jeito. Nós conversamos, Jussara e eu, com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, presidente, em meu nome, da Jussara e dos espectadores do CNN 360. Nós agradecemos muito a sua presença aqui no nosso jornal. Volte sempre. Obrigada, presidente. Obrigado.